Nós fizemos 30 dias de China e foi uma viagem assim, meu Deus, incrível, incrível. A gente pegou interior, pegamos paisagem mesmo, montanha, deserto, é assim... Uma China que pouca gente conhece. A China que só os chineses conhecem. Tinham lugares que éramos só nós de Westerner, né, de estrangeiro. Assim. Então a gente acabava sendo mais ponto turístico do que o próprio ponto turístico, né? Porque as pessoas, os chineses vinham e faziam fila pra tirar foto com a gente, né? Muito engraçado isso lá. E perrengue? Aonde você já passou perrengue, assim, pelo mundo? Então a criança, ela vai aprender muita coisa na prática, que é a conta do mercado. Então nisso você já coloca, voltando pra questão do homeschooling, né? Você traz tudo pra prática. É a matemática. A matemática é prática, é na hora de fazer a compra do mercado, é na hora de fazer a conversão de moeda, é na hora de calcular quantos litros tá rodando o carro, quantos reais a gente tá gastando pra rodar o nosso carro. Tudo você pode trazer pra prática, você consegue trazer pra dentro do estudo deles, né? Se é para fazer de qualquer jeito, faço eu mesmo. Eu faço melhor do que qualquer um desses aí. Então eu vou fazer o nosso carro. Começamos mais um The House Talks. Hoje é muito especial, porque hoje eu tenho uma convidada que, além do papo que vai ser muito interessante, é uma amiga, irmã, muito querida. E minha amiga Richelle Esmanhoto. Antes de mais nada, eu quero te perguntar o seguinte: cadê o meu amigo que não tá aqui? Então, alguém tem que trabalhar, né? Não, vai ter um bom motivo, né? Não é só isso, tadinho. Ele tá construindo o carro. Pois é, nós vamos falar disso aí. Ele tá lá. A Richelle é uma maluca por viagens. Viagens pelo mundo. Esse é o tema que a gente vai falar hoje. Ela tem um monte de histórias bacanas sobre viagens. E ela se prepara agora, a família, se prepara agora para sair numa jornada de 2 anos no motorhome, que vai fazer pro sul, vocês vão até... Então, o nosso objetivo inicial, principal, é fazer a Rota Pan-Americana. Tá. Essa rota, ela vai do Ushuaia até o Alasca. Então, ela originalmente, assim, o trajeto, sem sair da estrada, né? São 44 mil quilômetros. Essa rota pan-americana. Aí, do Ushuaia, que ela... Alasca. Eu quero chegar naquela plaquinha que diz, aqui é o fim do mundo. Tipo, cheguei, estou no fim do mundo. Daí eu vou até o outro fim. Que bacana. Richelle, obrigado por você estar aqui para conversar com a gente. E eu já vou aproveitar para agradecer você que está seguindo a gente, você que está inscrito no canal. Quem não está, por favor, se inscreva. E agradecer também os patrocinadores. A Cerveja Especial Teresópolis e a Cell Shop. Muito obrigado pelo apoio. Ri, vamos começar por aí já. Meu amigo Newton não tá aqui porque ele tá na fábrica. Que fábrica, eu vou perguntar. E aí eu vou ter que contar que vocês fizeram uma viagem ano passado, não foi isso? De motorhome? Não, a de motorhome nós fizemos em julho de 2022. 22. Tá. Foi lá em 2022 que deu o start. E aí daí saiu esse desejo por fazer uma viagem mais longa. Naquela época vocês fizeram uma viagem de quanto tempo? Dentro do carro, dentro do motorhome, foram 19 dias. Tá. Né? Foi uma viagem, nossa, mais incrível, curta, assim. Muito bacana. Era férias das crianças, então a gente aproveitou. Fizemos a Califórnia, né? Fizemos toda a Califórnia de motorhome e a gente aproveitou daí pra ter essa primeira experiência, né? A gente já tinha vontade pra ver como ia ser, se a gente ia se adaptar e a gente ficou apaixonado. E vocês fizeram Califórnia? Fizemos Califórnia. Nós saímos alugamos em São Francisco. Não. Desculpa. Oh, meu Deus. Los Angeles. Alugamos em Los Angeles. Descemos até San Diego. Tem uma prima do Newton que mora lá. Ficamos alguns dias ali. Aí nós fomos pra dentro. Nós passamos por Joshua Tree, que é um deserto. Dormimos no deserto. Fomos até o Parque Nacional das Sequoias Gigantes, das árvores gigantes. De lá nós fomos pra Yosemite, que é um parque incrível, maravilhoso. E fomos até São Francisco e descemos pelaquela rota bem famosa, cênica 1, né? Aí fizemos toda a descida e devolvemos o carro em Los Angeles. E aí vocês foram picados pelo motorhome, pelo Fomos bichinho do motorhome. Pelo bichinho. E aí começou um projeto. Começou uma vontade mais desesperada da minha parte de viajar mais de motorhome, né? Então eu falava pro Newton que eu queria, porque queria o motorhome. E ele... Newton é muito investigador, muito pesquisador, então ele vai muito a fundo, né? Quando tem um assunto determinado, ele vai muito a fundo. Então ele ficou 1 ano
só estudando motorhome, estudando sistema de elétrica, sistema de hidráulica, freio, amortecedor, peso do carro, a parte de aerodinâmica. Aham. Não, mas isso primeiro vocês compraram um motorhome. Não, mas né? então, mas pra comprar, ele ficou estudando tudo isso. Entendi. Porque ele queria um carro que, como ele já viu que ia ser uma coisa muito recorrente de viagens, né? Que a gente ia viajar bastante, mas ele falava que assim, que a gente só ia ficar no Brasil, que a gente não ia sair do Brasil. Esse era o primeira ideia. Primeira martelada dele. Não, é só Brasil. E eu falava, não, a gente vai do Ushuaia até o Alasca. Eu falava que era um sonho que eu tinha, porque eu via muito o pessoal de outros Instagrams, muitos blogueiros que já fazem esse tipo de viagem, fazendo esse trajeto. E eu falava, nossa, que vivência, que experiência, né? Deve ser muito incrível. Você já acompanhava, né? Já começamos a acompanhar. Quando ele começou a estudar, a gente começou a ver que era um mundo mais comum do que a gente imaginava, né? Então, eu comecei a ficar apaixonada por esse trajeto e eu falava pra ele, eu vou fazer. Dele, não, você vai ficar só no Brasil. Mesmo assim, ele começou a estudar bastante. Se ele fosse comprar um carro, teria que ser uma coisa muito confortável. Eu sou aquele tipo de pessoa. Se me falar assim, vamos a pé pra Morretes, eu tô indo. Você falar pra mim, Richelle, vamos pra China, mas você vai ter que ir em pé no avião. Eu vou em pé. Sim. E vou com a minha mochila nas costas só, não preciso nem levar roupa, mas eu vou, entendeu? Vou do jeito que tiver que ir, eu vou. O Newton não, o Newton ele já gosta de conforto. Você dá risada porque você conhece, né? O Newton ele é do conforto. Então, assim, se ele fosse fazer alguma coisa ou comprar um carro, tinha que ser uma coisa que atendesse às necessidades de conforto dele. E aí vocês foram atrás, ele foi atrás e comprou um motorhome. Compramos um motorhome em 2023, nós compramos um motorhome na Expo Motorhome, que até teve agora, recente, né? E com a promessa de que o nosso motorhome seria entregue em outubro de 2024. Que essa ideia de vocês era sair no final do ano de 24, é isso? Não, a nossa ideia era sair no segundo semestre agora mesmo, era pra ter saído em setembro. Tá. A gente com o motorhome comprado. Com o motorhome comprado. Então, a gente ia ter esses 6 meses, de janeiro até agora, né? Desse finalzinho do ano, pra rodar Brasil, testar o carro, ver se atendia a necessidade. Mas aí o que aconteceu? Então, aí o que aconteceu é que a empresa faliu em outubro do ano passado, quando era pra entregar o nosso carro. O nosso carro não tinha sido nada feito. Tava inteiro, assim. O que eles fizeram foi cortar a parte de trás, porque a gente comprou o chassi, né? Comprou só a cabine, né? Então, eles cortaram o fundo da cabine, tiraram o banco do passageiro, o meu banco, no caso, e era assim que tava o nosso carro. Não tinha nada. Não tinha casa, não tava feita atrás. A empresa faliu. Vocês perderam o motorhome. Perdemos todo o investimento. E aí o Newton resolveu montar o próprio motorhome. E de montar o próprio motorhome virou uma fábrica de motorhome. É mais ou menos isso. A gente até foi atrás de outras fábricas, sabe? Mas nenhuma fábrica nos atendia no prazo, que a gente queria sair em setembro desse ano, então ninguém entregaria antes de setembro. Nenhuma fábrica faria os ajustes necessários, tem algumas coisas meio específicas, assim, como a gente vai pegar lugar muito frio, lugar de neve. Então, chega uma determinada temperatura, quando a água congela, que a maioria deles fazem os canos por baixo, né? Quando a água congela, estoura o cano. Entendi. Então, tem várias coisas, assim, que são problemas que o pessoal... Vocês tinham que desse estudar tipo, pra mudar. Que o Newton já tinha estudado. E essa fábrica que nós escolhemos pra fazer o nosso motorhome, tudo que o Newton colocou da lista de exigências dele, tudo dava pra fazer. Que esse, na verdade, acho que foi o maior problema dessa fábrica, né? Porque eles tinham 44 carros dentro quando eles faliram. Então, foi total falta de gestão e falta de planejamento, né? Então, tudo que o Newton colocou como exigência, coisas que ele queria no nosso carro, tudo dava pra fazer. Então, ele tinha o carro dos sonhos, né, na mão dessa fábrica, então ele já sabia o que ele queria. Quando a gente foi buscar outra empresa pra nos atender, ninguém fazia o que ele tinha pedido, né? Que era trazer os canos pra dentro, pra ficar dentro ali do aquecimento, pra não congelar a água num estado mais frio, né? Numa situação mais gelada. Várias coisas de elétrica, de automação. Nosso carro, ele não tem gás, né? Ele é todo elétrico, então alguns não atendiam dentro do que o Newton queria de capacidade de energia, né? De sistema lá de energia. Então, quando ele viu a dificuldade em conseguir, né? E também ninguém entregaria em outubro desse ano. Aí ele resolveu montar. Aí ele falou, se é para fazer de qualquer jeito, faço eu mesmo, né? Eu faço melhor do que qualquer um desses aí, então eu vou fazer o nosso carro.
Aí começou a E aí jornada. começou e disso virou uma fábrica de motorhome. Aí virou uma fábrica, porque daí eu falei, pera, você vai fazer essa fábrica pra fazer o motorhome, porque fazer em casa ali, na garagem, e do jeito que ele queria, com as ferramentas que ele tinha, falei, caramba, esse carro não vai ficar pronto nunca, né? Então eu já sabia que ele ia profissionalizar algo pra atender a nossa necessidade, né? Aí eu falei assim, tá, mas você vai fazer uma fábrica, você vai deixar uma fábrica rodando como? Falei, a gente vai estar... 2 anos fora. Eu falei, não dá, não tem como, né? Eu falei, você tem que ter alguém que tenha essa mesma vibe tua e que vai conseguir dar conta dessa fábrica. Daí na hora ele ligou pro Leandro, que é o sócio dele, né? E daí ele falou assim... Foi muito engraçado até no dia que ele ligou, que ele falou assim... Ele ligou, daí o Leandro me assim, cara, eu tenho uma coisa pra te contar, eu tenho uma surpresa. Deu Newton, eu tenho outra, então. Daí... Foi muito engraçado. Daí ele falou assim... não, é porque eu vou abrir uma fábrica de motorhomes e eu quero que você seja com o meu sócio. Dele... Então, ele trabalhava na Renault do Brasil, né? Dele, eu tô pedindo minha conta, então eu não vou mais pra outra empresa, porque se é com você, eu tô dentro. Caramba, que legal. Né? Que legal, deu certinho. Juntou a fome com a E vontade aí a de comer, ideia né? é justamente usar o primeiro motorhome construído pela fábrica vai ser justamente o que vocês vão viajar. Vai ser a nossa casa que vai fazer a travessia com a gente, né? Que legal. Do Ushuaia até o Alasca, daí depois, não contentes de estarmos no Alasca, eu quero atravessar o Canadá, que atravessar o Canadá daí é outra coisa que é minha, que eu que quero, fazer toda a parte ali dos lagos do Canadá, da região montanhosa, para ir pro outro lado de Toronto. A gente chega ali pelo lado de Vancouver, pelo lado do Pacífico, e eu quero cruzar pro lado do Atlântico, né? Então a gente cruza o Canadá, e daí depois o Newton quer fazer todos os estados americanos. Passar com o nosso carro por todos os estados americanos. Visitando as capitais ali e pegando a parte histórica dos Estados Unidos. A gente vai se aprofundar bastante pelas crianças na parte do estudo, na parte da história americana mesmo. Pois é, isso eu ia te perguntar também. Vocês tiveram que fazer, como família, uma série de mudanças, né? Uma das mudanças foi a questão do homeschooling das crianças, né? Pois é, das mudanças e um tema bem complexo e que gera muito debate, né? Você tirou as crianças da escola... Tirei. E aí passou a fazer, já, até antes mesmo da viagem, você já começou a preparar, quer dizer, basicamente hoje você ensina as crianças, é isso? Sim. Você tem um programa, isso tem um suporte de uma escola, não é isso? Tem um suporte, as crianças não estão totalmente fora da escola, eles estão matriculados numa escola americana, né, que se chama Clon Lara. Ela é uma escola exclusivamente de homeschooling, só que ela é uma escola que ela dá suporte para famílias que são homeschoolers, né? Então, tanto para famílias que moram em países que dão essa possibilidade de fazer o homeschooling em casa mesmo e tal. Então, eles dão esse suporte para essas famílias como a nossa que vai estar na estrada, né? Ou motorhome, tem muitas famílias que giram o mundo em veleiros, e mochileiros também, né? Que vão no mochilão, mas vão com os filhos. Então, eles dão esse suporte para... Chamam de World Students, né? Daí que são os estudantes que estão pelo mundo, né? E você já entrou nessa rotina? Hoje você dá aula para os teus filhos Já entrei na rotina. A nossa ideia... inicial, quando a gente entrou em contato com a Clon Lara, foi em outubro do ano passado. Então, a minha ideia era tirar eles da escola agora em julho, né? Depois das férias. A gente já tinha uma programação, já tinha uma viagem para fazer com um grupo de amigos, que são amigos lá da escola, que eram da escola deles, né? Então, a gente já tinha essa programação. Eu falei, a gente voltando das férias, as crianças começam homeschooling, a gente tem 6 meses aí para se programar. Porque a gente ia sair só em janeiro, né? Certo. E daí, no decorrer das coisas, foram mudando. Daí o Newton falou, não, a gente vai sair em setembro por conta do clima, pra gente conseguir pegar verão na maior parte do tempo, né? Que isso também é tudo toda uma logística que a gente tem que ver, né? Não é só estamos indo e vamos, né? Vai pegar tem um planejamento temperaturas mais amenas, né? Não vou me enfiar lá no Ushuaia ou no Alasca e pegar um inverno de menos 25 graus, menos 30, 40 graus, né? Tem muita gente que faz, mas a gente é louco, mas não tanto, né? E visto que o Newton gosta do conforto, ele não vai querer essa situação. Então, tem todo esse planejamento por trás, né? Então, a minha ideia era tirar ele só em agosto, porém, a Clon Lara, ela tem 2 formatos, né? Um deles, se as crianças são matriculadas em janeiro, eu consigo colocar eles no ano letivo brasileiro. Porque o nosso ano letivo aqui começa em janeiro. Se eu tirasse eles em julho e eles entrassem em agosto, o ano deles letivo ia mudar, ia ser aquele ano americano que começa em agosto. Então, depois, para fazer toda essa transição, vamos voltar pro Brasil, né? Então, eles vão voltar a estudar numa escola normal. Aí, eu ia estar com aquela discrepância de 6 meses, né? Que ou a criança vai um ano pra frente, ou volta um ano pra trás, daí tem que fazer reclassificação, fica toda aquela confusão para voltar pro Brasil, né? Então, lá em outubro do ano passado, quando
A gente viu essa situação da Clonlara, que fizemos a entrevista pra poder entrar na escola e tudo. Aí o Newton falou, não, você vai começar agora em janeiro. Aí foi um desespero pra mim, né? Porque eu tava me preparando só pra agosto. Aí, não, você vai começar agora em fevereiro eles entram já e é mais tempo pra preparar, né? Você sempre faz as viagens e eles são muito parceiros, né? Você sempre leva os filhos e tal, você viaja o mundo inteiro com eles e tal. O que você percebe no aprendizado, nas experiências, né? Como é que você vê teus filhos, assim... A gente conversou um pouco sobre isso esses dias, né? Como é que você vê a evolução do aprendizado deles pelo fato deles terem a possibilidade de conhecer lugares e conhecer a história no próprio lugar? Como você percebe que isso muda, assim, o aprendizado? Na verdade, eu vejo que eles conseguem captar muito mais do que a gente está tentando ensinar. E parece assim que é uma facilidade, sabe? Então, por exemplo, tem vários exemplos bobos, assim, né? Mas a gente fez a África do Sul com as crianças, né? Então, hoje, se você pega e pergunta pro Eros como é que as amarulas crescem, ele vai te contar toda a história, que o elefante vai lá, come a sementinha do amarula, daí o elefante faz o cocô, daí aquilo lá serve como adubo, e as árvores de amarulas nascem, brotam, porque adubou a sementinha do elefante que ele comeu. Então, é umas coisas assim, sabe? A sequoia, se você pergunta para as crianças, né, que foi a nossa experiência da Califórnia, eles eram super pequenininhos. E eles sabem, a gente foi no museu, daí lá no Parque Nacional das Sequoias, então eles aprenderam que a sequoia, ela é do tamanho de um grão da sequoia, é do tamanho de uma aveia, e daí ela precisa passar pelo fogo, aquele grão precisa queimar para ele poder germinar, né, na terra, depois que passam as queimadas, para poder virar o maior ser vivo da terra, né, que é aquelas sequoias gigantes. Então, assim, conforme a gente vai viajando, porque assim, a criança, ela se interessa, né, ela vê aquela coisa diferente, assim, o olhinho dela brilha, né, o olhinho dela brilhou. Sim. Pronto, você já sabe que ali o aprendizado está garantido. E em termos da convivência da família, né? Esses dias que vocês passaram... Vocês passaram 19 dias dentro do motorhome fazendo Estados Unidos, né? Califórnia. O que muda no convívio? Que valores, assim? Porque vocês estão acostumados a ter espaço, ter uma casa grande, ter uma vida confortável. E, de repente, você está vivendo dentro de um espaço muito menor, né? Obviamente, um motorhome. E imagino que você tem que se adaptar a uma série de coisas. Que tipo de mudança isso traz? Até de valores, realmente, né? Na verdade, essa é uma experiência que ela ressignifica muita coisa, né? Porque você vai com o mínimo do mínimo necessário. Às vezes você vai com menos do que o mínimo necessário, né? E você tem que aprender a se virar com aquilo, né? Não tem outra alternativa. Então, assim, as crianças têm um armário enorme de roupas, nós temos um armário enorme de roupas, porque, como você falou, casa grande, a gente sempre vai... A nossa tendência é sempre acumular, né? Às vezes você compra uma panela, a gente não tem aquele costume de, vou jogar aquela panela ali fora porque eu comprei uma nova. A gente vai acumulando. É uma tendência natural do ser humano, né? Então, assim, ali no motorhome, não. É a roupa contada. Então, ali é a roupa que a gente tem. Mãe, quero uma calça nova. Tá, mas qual que você vai tirar do teu armário pra ter uma calça nova? Porque não cabe uma calça nova. E tem lugares que não tem nem onde comprar. Tem lugares que não vai ter onde comprar, né? Então, a gente vai fazer um armário cápsula minúsculo, que é o que a gente vai ter que se virar, né? Por 2 anos. É claro que o armário que a gente vai tirar de casa não é o que vai voltar no final das contas. A gente sabe que, né, a criança também cresce, vai trocando a roupa ali. Mas assim... 2 anos, principalmente. Tipo assim, chegou a hora de dar tchau pra essa calça vai embora, vamos adquirir uma calça nova. Tirou um, coloca um. Então, são algumas coisas assim que no dia a dia, então, não só questão de aquisição de roupas, isso eu tô dando só um exemplo, mas assim, vai ser tudo, né? Porque daí é 24 horas juntos, então, a gente tem que ir no mercado. Tu não tem a tua mãe, a tua sogra, ou a funcionária que você tem em casa, que às vezes a criança tá em casa, você vai no mercado ali, você faz uma coisa ali pra lá e pra cá, ou às vezes até a própria funcionária vai lá, vai ali rapidinho pra mim no mercado, né? A gente tem essa comodidade. Não, vamos no mercado? Vamos, quem vai comigo? Então a criança, ela vai aprender muita coisa na prática, que é a conta do mercado. Então nisso você já coloca, voltando pra questão do homeschooling, né? Você traz tudo pra prática. Então... é a matemática. A matemática é prática, é na hora de fazer a compra do mercado, é na hora de fazer a conversão de moeda, é na hora de calcular quantos litros está rodando o carro, né? Quantos reais a gente está gastando para rodar o nosso carro. Então, tudo você pode trazer para a prática, você consegue trazer para dentro do estudo deles, né? Então, vamos fazer uma receita. Então, na receita, eu posso usar a redação. Vai escrever aqui a receita no papel, pegar o caderno, escreve a receita para a mamãe.
calcula o que a gente tem que comprar. Ó, veja aí na nossa despensa, no nosso armário, o que tem, o que não tem. Você vai fazer a lista do nosso mercado. O que a gente precisa para essa receita. Né? Então, assim, se você for ver, é uma lição de vida, de convivência e de aprendizados que ela vai ser, assim, 24 horas, né? E a experiência, assim, como família foi bacana, então? Ah, foi incrível. Tá ali com eles abraçadinhos. Bom, você conhece, a gente é Sim, super grudado, claro. né? Sim. A gente já é, assim, super... Eu sou Felícia, né? Eu gosto Sim. de estar abraçada, eu gosto de estar... Né? E vocês conheceram, nessa viagem aos Estados Unidos, vocês conheceram um pessoal que viaja também de motorhome? Fizeram amizades assim? Não, nessa viagem não muito. A gente parou em um camping, dois campings, na verdade, que eu fiz a reserva com bastante antecedência, né? E como a gente pegou o verão americano, o americano, ele tem um camping life muito ativo, né? Então, eles já têm essa coisa, né? Eles já são muito disso, né? Do motorhome, do acampamento. Então, assim, você tem que reservar com muita antecedência, senão você não consegue. Yosemite, que eu queria muito acampar lá dentro com o motorhome, eu não conseguia. Eu tinha que pegar um hotel pra conseguir entrar no parque. Às vezes você não consegue nem ingresso pra poder entrar nesses parques, E pra essa viagem agora mais longa, que vocês vão fazer todo esse trajeto, vocês já estão fazendo um planejamento de onde vocês vão parar? Eu já tenho tudo. Já tem tudo pronto, eu imagino. Na verdade, eu já tenho todo o nosso roteiro até o Alasca. As cidades que eu quero parar, o que eu quero ver, quais pontos turísticos eu quero ver, o vulcão que eu quero subir, o mergulho que eu quero fazer, as coisas mais malucas, assim, né? Que já estão... Isso daí tudo também é um trabalho que tem que fazer pra convencer o marido de algumas coisas, né? Sim. Mas eu já tenho tudo, já. Tudo programado, tudo em mente, E tudo você, certinho. da onde saiu essa tua culpa? Porque você sempre foi fissurada, a gente já viajou junto, você sempre foi fissurada por viagem, né? Sempre. Da onde saiu isso, assim? Da onde se tirou isso de ser apaixonada por viagem e você não perde uma oportunidade pra qualquer lugar, né, que seja? Eu acho que isso é uma coisa que já veio um pouquinho comigo, né? Eu acho que é uma coisa meio que da minha personalidade, é uma coisa muito forte em mim. Mas tem aquela sementinha, né, que a gente pega quando é criança. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de viajar. E eu lembro quando era criança, assim, de algumas situações que chegava férias, às vezes, só que a diferença dos meus pais, eu também gosto dessa coisa de sem programar, sabe? Só vamos, entramos no carro e vamos. Né? E o meu pai tinha muito disso. Ele falava assim, vamos, esse final de semana vamos viajar. Tá, pai, pra onde a gente vai? Não sei. Tá, pai, roupa de frio ou roupa de calor? Põe um pouquinho de cada. Entrava no carro no carro e ia. Então, daí, tipo, chegava ali meio que na BR, e daí meu pai decidia se livrava pra direita ou pra esquerda, se a gente ia pra Santa Catarina, pra São Paulo, e era muito legal, né? Uma vez eu lembro que a gente fez umas férias de julho, foi até engraçado dessa vez, porque eu não tinha pego roupa de frio. Falei, não vai pegar tanto frio, né? Acostumado com o clima de Curitiba, que a gente mora, é muito frio aqui, né? Então, eu peguei roupa de Curitiba, ok, e fui feliz da vida, né? Então, a gente chegou na primeira noite, a gente dormiu em Santos, também temperatura ok, né? Blusinha de manga curta e tal. E meu pai resolveu ir pra Campos do Jordão. Meu amigo, pegaram chegou um lá, tava frio. Dá-lhe comprar casaco daí. Então era assim, a gente tinha muito disso, né? Então às vezes ia pra Santa Catarina, ia passar, a gente ia muito pra Gramado, Foz do Iguaçu, destinos assim que a gente tava sempre. Então você tem na realidade uma memória afetiva das viagens. De entrar no carro e tá ali com meu pai e com a minha mãe e ir embora, sem destino, sabe? Mas você já trabalhou com turismo, né? Já trabalhei com em turismo. Agência. Trabalhei em agência. Eu fiz o curso do Centro Europeu, né? Eu me formei na faculdade, eu sou fisioterapeuta de formação, não tem nada a ver com nada. Nada a ver com isso. Mas me formei que já tava ali meio que no fim da faculdade, falei, é um diploma, depois você faz uma especialização, faz um mestrado, um doutorado, sei lá, né? Não sabia o que ia ser. Concluí o curso, peguei meu diploma e nunca trabalhei com fisioterapia. E aí eu comecei com o turismo, né? Aí eu fui pro turismo, estudei no Centro Europeu, trabalhei um tempo em shopping, trabalhei no CVC do Miller. E daí uma amigona minha, a Andréia da Schultz, na época era Schultz Turismo, hoje em dia é Excelência. A Andréia me viu, olhou de cima e embaixo, ela me viu com o uniforme da CVC no Shopping Miller, eu cruzei com ela olhou assim pra ela e falou, eu não acredito. Pois você esteja amanhã na minha sala, pega a sua conta e você esteja amanhã na minha sala, porque você vai trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com ela, daí eu tava em casa, né? Ela com um mês de emprego, de viagem, de trabalho ali. Aí eu peguei e falei, ai meu Deus, eu achei uma promoção aqui pra Disney, pra não sei o quê. E daí tinha um casal de clientes que estavam comprando Japão e China comigo.
E eu mostrei a passagem aérea barata, eles já se empolgaram, daí eu falava, imagina se eu pudesse ir com o meu cliente, não sei o quê. Daí ela falou, o que você tá esperando? Vai. Então ela era aquele tipo de chefe maravilhosa que ela sempre incentivava, sabe? Porque ela sabe que a vivência traz esse retorno, esse benefício, né? Sim. Então, e você começou a viajar? Aí comecei a viajar, já viajava muito, né? Sim. E até é engraçado que a Andrea foi, quando eu fui com eles, já não foi a primeira vez, mas fiz os meus 15 anos, a Disney de 15 anos, eu fiz a viagem com eles, né? E peguei esse carinho, essa amizade com eles e comecei a trabalhar lá. Falar em Disney, você já viajou o mundo inteiro, né? Mas Disney, você... Disney agora você tá falando. Eu não conheço alguém que conheça tanto a respeito de Disney quanto você. Tem outras loucas da Disney, mas eu realmente... Eu não conheço. Eu realmente gosto demais, gente. Lá é o meu mundo. É onde eu realmente... Eu acho que eu sou quem eu sou apaixonada e pra mim é a melhor coisa da vida. Eu fiz uma viagem em família, junto com a família da Richelle. Ai, é que... Nossa, tinha que colocar tudo. Nós fizemos várias viagens juntos já, mas especialmente essa pra Disney e tal. Da Disney. Foi muito bacana e a Richelle é especialista. Ela conhece absolutamente tudo de todos os detalhes. Foi muito engraçado, gente do céu. Primeiro dia a gente ficou num hotel dentro da Disney, né? Porque daí eu tenho que aproveitar, né? Cada segundo. Então a gente tem que chegar na hora que abre o parque. Primeiro dia, todo mundo animado. Ê, vamos, amigo, Luciano animado, Cecília, Luquinhas, todo mundo feliz da vida. Vamos pra Disney. Entrou no teleférico lá no Skyline, todo mundo, quem tá animado? Todo mundo, eu! Na volta do parque, olha, gente, já tinha morrido todo mundo. Não, é engraçado que você deixava a gente no hotel, eu voltava pra lá e ficava até fechado. Não, e daí no segundo dia ninguém queria levantar, né? Ninguém queria ir chegar às 8 horas no parque. E eu ficava desesperada, mas tá tudo bem, né? Não. Deu certo. Sobreviveram. É verdade. Foram bem. E você viajou o mundo inteiro já. Que lugar pra você, assim... Vamos começar por que lugar... O lugar mais diferente que você conheceu, assim, que você falou, pô, isso aqui é incrível, é surreal. Meu Deus, é um pódio aí difícil. É difícil colocar. Mas, assim, lugar em geral, se eu posso falar um país, é China. Você teve agora na China, inclusive, tive, eu voltei agora. Ficou bastante tempo. Só de China, foi uma viagem de 47 dias. E dentro da China nós ficamos e as 30. Crianças? Não, então, foi 47. Foram 15 dias que nós ficamos na Tailândia, com um grupo de amigos, né? O Newton foi junto, fomos nós 4. E depois o grupo voltou pro Brasil e fui eu e uma amiga, ela com as 2 filhas, e eu com a Isis e com a Eros, nós fizemos 30 dias de China. E foi uma viagem, assim, meu Deus, incrível, incrível. A gente pegou interior, pegamos paisagem mesmo, montanha, deserto, assim... Uma China que pouca gente conhece. A China que só os chineses conhecem. Tinham lugares que éramos só nós, de Westerner, né, de estrangeiro. Assim. Então a gente acabava sendo mais ponto turístico do que o próprio ponto turístico, né? Porque as pessoas, os chineses vinham e faziam fila pra tirar foto com a gente, né? Muito engraçado isso lá. Então é uma viagem assim que, meu Deus, é assim, indescritível. Eu sou enlouquecida, eu sou apaixonada. Eu já tinha ido pra China uma vez, né? Com o Newton e com as crianças e com a minha sogra. E é um país assim que você me falava, vamos pra China, eu já tô com a mala pronta. Ou vou em pé no avião, ou vou sem mala. Você falou China, eu tô indo. Você conhece quantos países já? Você já tem esse... E agora eu devo estar nos 48, mais ou menos, 49. Devo estar por aí. E de todos, o que te chamou mais atenção foi a China? É pela diversidade, né? É porque é um país muito grande. As pessoas vão ali ficam mais ali na parte de baixo da China, no sul e no leste, que pega ali Pequim, Xangai, Hong Kong, né? Então as pessoas conhecem mais essa parte ali, ali onde tem aquela feira ali, que você também já conhece muito bem ali, né? As pessoas ficam ali nessa região, ali mais pro sul da China. E a gente chegou num ponto ali, onde eu entrei no deserto de Gobi, ali na fronteira com a Mongólia, né? Então a gente fez deserto, que quando eu tava indo pra fazer a nossa parte no deserto, que a gente dormiu uma noite lá, eu só liguei pro Ni e falei, Ni, se eu não fizer contato com você em 48 horas, vai atrás. Liga pra agência, que deu ruim. Aconteceu alguma coisa. Porque, né, a gente entrou ali, 1 hora de passeio, já não tinha mais sinal nenhum. Não tinha o que resolvesse. A única antena que tinha de Starlink lá, tinha passado um carro lá. É onde eles fazem aquele rally lá, daquele Dakar, sabe? Eles fazem, é naquela região, só que é pro outro lado. Eu fui pra um lado e aquela região de rally é pro outro.
E o único lugar que tinha antena lá, que trazia internet para aquele lugar, passou um não sei o que lá, arrebentou um fio e sabe lá quantos dias ia levar para consertar. Então a gente ficou totalmente off, né? Uhum. E foi incrível a experiência. Então a gente foi em lugares assim muito... Josaigo, que é uma parte até, que depois tem fotos aqui que eu te mandei, né? Que é um lugar que tem lagos assim azuis, que é... Meu Deus, você não sabe se é Suíça, se é Canadá, sabe aquelas coisas bem... É lindo, né? Tem na China, as pessoas não sabem. Sim. Né, o Anshan Valley também, meu Deus do céu, aquilo lá, eu acho que eu até mandei um videozinho pra você, uma musiquinha lá, as chinesas tocando num final de tarde. Gente, eu cheguei lá, eu só chorava. De emocionar, assim, que eu falava, meu Deus, eu estou dentro de um conto de fada. Parece que a Disney foi lá e preparou aquele lugar que eu tava dentro de um conto de fada. Outro lugar, Furon Ancient Town, que é uma cidade que ela é construída em cima de uma cachoeira. Gente, eu chego nesses lugares que eu vejo... Porque assim, o que acontece? Eu vejo as coisas no Instagram. Sim. Né? No Instagram só me mostra a viagem. Sim. Só me mostra a viagem. Sim. Então eu vejo aquela cena... Claro que o perrengue ninguém mostra, né? Sim. Que é pra chegar lá. Mas eu vejo aquela cena e falo... Eu quero ver isso. Eu quero essa foto. Eu quero ir ali. Eu vou ali. Então, eu vou aquecendo isso, sabe? Vai ficando... Meu coração vai ficando com aquela coisa que eu preciso chegar ali. Quando eu chego, eu me emociono demais. Então, a China eu tinha muito disso. Eu tinha vários lugares que eu queria conhecer e foi uma viagem incrível. E perrengue? Aonde você já passou perrengue, assim, pelo mundo? Ai, perrengue. Olha, eu acho que o perrengue, assim, que a gente ficou... tem alguns perrengues, assim, que é coisa de engraçado e tal. Mas o perrengue, assim, que a gente passou o maior aperto mesmo, que foi um pouquinho assustador. Depois que a gente viu que a gente tinha passado, a gente nem imaginava. Foi na África do Sul. A gente alugou um carro. Nós chegamos em Johannesburgo, fizemos Kruger Park, o safari, ficamos uns dias, e daí nós viemos pra costa ali, pra baixo, onde tem Cape Town. Nós descemos em Georgetown, alugamos um carro e fizemos aquela Garden Route, que é aquela rota jardim, vai até Port Elizabeth e desce, né? Então nós subimos, não chegamos em Port Elizabeth, mas pra pegar aquela parte da rota, né? Uhum. E quando passava por Naisna, quando estivesse finalizando, nós íamos antes de chegar em Cape Town, nós íamos passar em Stellenbosch, que é a região dos vinhedos. E no caminho para Stellenbosch, né, a gente já tinha descido boa parte da Rota Jardim, paramos no posto para abastecer e o cara do posto colocou o combustível errado. Eu acho que era diesel, ele pôs gasolina, ou era gasolina, ele pôs diesel, enfim, é a única opção que tem, né? Não lembro qual foi a situação. E a gente indo na estrada super bem, tava 1 hora de chegar em Stellenbosch, já... Não era cedo, era um sol de meio-dia, 1 a 2 horas da tarde. E o Newton ultrapassando, porque lá ultrapassa pela esquerda, né? Ultrapassa pela direita, né? É o contrário, né? Não, aqui Imagina. a gente... ultrapassa pela... Não, ultrapassa pela... Sim, não importa, ele gente, tava ultrapassando. Buga a cabeça. E a gente numa retona, o Newton deu sinal pra ultrapassar. Na hora que ele acelerou, ele tirou o carro, começou a ir, o carro desligou. Desligou o motor, desligou tudo. Não, ele era região de vinícola já. Já era era uma reta, assim, era uma planície, assim. Era no meio das montanhas, você via a montanha pros 2 lados, assim. O carro simplesmente desligou. Perdeu a força do motor, ele acelerou, começou a ultrapassar o carro, sabe? Daí eu só olhei assim pro lado e falei, Newton, e vindo o carro, né? Na contramão não, né? Vindo o carro ali na mão dele. Eu falava, Newton do céu. E daí ele tentou ligar o carro de volta. Daí quando ele viu que não ia dar, ele deu o sinal, entrou pro acostamento e parou. Tenta ligar. Morreu o carro. Sinal, o telefone não funcionava. Era um final de semana, se não me engano. Era um dia que não tinha ninguém. Você não via ninguém, não via nada. E eu tentando fazer contato com com a empresa de aluguel de carro, que era uma Avis ou uma Budget, não lembro agora. E eu pegava o telefone deles ali, pegava o WhatsApp, mandava e tentava ligar, tentava mandar mensagem, eu não lembro qual opção, acho que eu tentava ligar. E não fazia ligação com nosso número do Brasil, discava o código da África, mais o DDD. Já tentei de tudo. Aí eu vi uma casa assim no meio da fazenda, eu falei assim pro Newton, eu vou lá. Falei, você fica aí com a tua mãe, com as crianças. Minha sogra tava junto nessa situação. Que ela viaja bastante com a gente, então ela tava junto. Falei, você fica aqui com eles. E aquele sol. Gente, a África do Sul, um calor. E começou a esquentar, daí não tinha ar-condicionado. A gente não tinha comida no carro. Não tinha nada, não tinha água, não tinha comida. Porque a gente ia parar, logo em frente tinha um posto que a gente ia parar. E eu fui tentar ajuda, bati. Não tinha uma viva alma naquelas fazendas.
liguei pra minha amiga que me ensinou a vender, a Cris, da agência que eu acabei de falar. Daí eu falava assim, era um domingo. Eu falei, amiguinha do céu, tô numa enrascada aqui. Eu tô tentando, aconteceu isso, aquele outro. Quando eu vi um micro sinal e a operadora lá de aluguel de carro não me atendia, liguei pra Cris na hora que eu vi, né? Liguei na hora pra ela. Eu falei, amiga, eu tô aqui no enrosco, não consigo contato com eles, não consigo acionar o seguro, e eu tô parada e eu não sei o que fazer, não consigo guincho, não consigo nada, ninguém para pra ajudar a gente, preciso... Então, dela foi resolvendo, eu voltei pro carro, porque eu caminhei bastante, assim, eu acho que eu caminhei uma meia hora pra tentar achar ajuda, sabe? E voltei pro carro, nada de chegar ninguém pra ajudar, o Newton não conseguia também ligar o carro, mas ele viu, ele abriu, sentiu o cheiro que o combustível tava errado, já viu que não tinha o que fazer. Daí a Cris me falou, ela falou, amiguinha, você tá tentando mensagem de ligar e eles só atendem por mensagem, é uma regra deles da África, era uma regra bem específica. E eu não fiquei lendo, né, o contrato Enfim, aí ela conseguiu acionar o seguro do carro, nisso parou um guarda, parou um policial. E a África tem a fama, às vezes, da corrupção ali, né? Então a gente já ficou meio assim, falou, meu Deus do céu. E o guarda parou, ele falou, vocês sabem onde vocês estão? A gente falou, a gente tá no caminho pra ir pro lado de Cape Town, né? Pra Stellenbosch. Daí ela falou, vocês estão a 100 metros de uma das piores favelas da África. Caramba. Se o carro de vocês tivesse morrido logo ali na frente, vocês já não tinham mais nada, vocês já não tinham nem o carro. Então eu não vou sair daqui do lado de vocês enquanto não chegar. Aí parou um outro carro de guarda, acho que ele chamou reforço. Então a gente não tinha noção onde a gente estava. E então foi por Deus mesmo, né? Daí ele pegou e chegou outro guarda, ficou ali esperando até resolver. Eles mesmos chamaram um guincho, porque daí o do negócio de carro lá ia demorar demais. E a gente acabou indo até no guincho que o próprio guarda conseguiu pra gente. Aí chegamos lá no hotel. Era um hotel bem... Era o melhor hotel isso foi muito engraçado. Era o melhor hotel, eu tinha escolhido a dedo. Tava lá no top, assim, do wishlist daquele hotel né? Eu falava, nossa, olha o mico, a gente chegando aqui no hotel super chique em cima do guincho, né? Pois é, isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar. Vocês fizeram viagens, assim, bem luxuosas e tal, e você tinha vontade de postar essas coisas, de contar, mas você tinha sempre o receio de que as pessoas achassem que você estava querendo, sei lá, esnobar, o que você estava querendo mostrar, né? Mas e aí, na real, assim, você sempre teve vontade de compartilhar os caminhos por onde vocês andavam, para mostrar, enfim, mostrar os lugares, não é isso? Compartilhar as assim, experiências, né? o sonho e tudo isso, né? Do mesmo jeito que eu viajo com muitos blogueiros que eu sigo e que eu me inspiro em vários deles, né? Seja o mochileiro, seja o blogueiro que viaja o luxo, ou que vive o luxo, ou aquele que viaja no perrengue. Eu amo viajar, minha paixão é viajar, né? Sim. Então, eu tentei fazer um Instagram de luxo, mas assim, a meta era conseguir as parcerias com os hotéis, né? Conseguir fazer o Instagram crescer pra ter essas parcerias, essas facilidades. Tipo, eu tô trabalhando, tô fazendo foto do hotel, tô entregando o meu trabalho pro hotel. Então, você consegue ou um baita de um desconto, ou até a hospedagem, e vai conseguindo, às vezes com empresas de experiências mais, né, mais exclusivas. Então, a minha ideia era compartilhar isso, porque eu queria baratear o custo, né? E só que eu não me sentia bem justamente por essa questão, assim, né? Eu falava, eu começava a postar, o pessoal ficava super na expectativa. Aí dava 1, 2 dias, 3 dias e tava super legal as postagens, o engajamento lá em cima. E daí as pessoas falavam, meu Deus, que sonho, não sei o quê. E daí quando eu começava a ver os comentários, e sempre elogiando, eu nunca tive hater, nunca tive ninguém que falou mal nem nada, né? Mas às vezes só de ver assim, daí eu falava, então eu não vou mais postar. Deu, essa viagem não dá mais. E daí ninguém entendia, mas eu acabava me sentindo mal, sabe, de compartilhar. Porque na verdade, a gente, quem convive com a gente sabe, a gente é super simples, né? Sim. Eu gosto muito de viajar, gosto das experiências, mas assim, pra mim, falou em viajar, se me fala ficar num hostel, eu vou super feliz. Sim, mas isso é legal pelo seguinte, porque tem esse lado de que de repente a pessoa acha que você tá postando pra mostrar que você tá num hotel super luxuoso, ou coisas, né, que são muito luxuosas e tal, e meio que inacessíveis, ou acessível pra pouca gente. Mas tem um outro lado também, porque de uma certa maneira, as pessoas que de repente não têm a oportunidade de fazer esse tipo de viagem, podem conhecer a respeito. Né? E isso é legal também. Sim, eu concordo. Mas me fazia mal postar, assim, sabe? Então,
Daí eu abandonei, falei assim, chega. Falei pra muitas pessoas, não, tá expondo demais as crianças e não sei o quê. E não deu a vibe. Daí comecei a me auto-sabotar, comecei a deixar um pouco a rede social de lado, fiquei até um pouco meio afastada. Inclusive, a nossa viagem agora, o que a gente vai fazer da Rota Pan-Americana, a nossa decisão inicial era não postar. Né? Eu falava pra todo mundo, não vou postar, eu quero viver. Eu vou viver 2 anos e depois eu vejo o que eu faço. Sim. Então, a minha ideia inicial sempre foi, não vou postar, né? Mas e aí agora você criou um Instagram de viagens, não é isso? Não, é o mesmo. É o mesmo Que eu já tinha, até tem um pouco das postagens que eu fiz. Acho que tem Singapura, tem China, tem algumas Curaçao, tem algumas coisas assim, dessa nossa África do Sul também tem conteúdo, Maldivas, Dubai, tem alguns conteúdos, né? Tá tudo lá. Mas agora vai mudar e não vai, né? Porque assim, o luxo na verdade ele é relativo. O que é luxo? Pra você, não é o que é luxo pra mim. Então, luxo pra uma pessoa pode ser ficar num hotel, sei lá, um Four Seasons, um Mandarim Oriental, né? Ficar num hotel super assim. Ou o luxo pra pessoa é simplesmente ter tempo pra poder ficar com os filhos. Né? Ou o luxo pra pessoa é poder estar, sei lá, na chácara ali em Morretes, descansando na rede dela, longe das redes sociais, longe de televisão, longe do rádio, escutando os filhos brincar no rio. Né? Então, assim, o luxo ele é muito relativo, né? Então, essa nossa experiência, assim, o que é o luxo, né? O que vai ser o nosso luxo nesse momento? É poder viver esses momentos com os nossos filhos. É poder estar presente ali com eles, é poder trazer essa vida, essa conexão, entregar para eles o que é o mundo sob o nosso olhar e também aprender o que é o mundo através do olhar deles, né? Vai ser uma troca, nós dois vamos estar aprendendo e eles também vão estar nos ensinando e aprendendo, né? Então, assim, para nós esse momento, o que é? Se tiver algum hotel legal no caminho, nossa, vamos tomar um banho gostoso hoje, né? Vamos tomar um banho de chuveiro, que a gente pode ficar meia hora embaixo de chuveiro, porque no motorhome não dá, né? No motorhome é banho cronometrado. Liga a água, passou água no corpo. Desliga a água, passa o sabão, enxaga o cabelo, liga a água e enxagou. Desligou. É cronometrado, porque a gente tem que economizar, né? A gente não sabe quanto dia vai ficar sem encher, apesar que a autonomia do nosso carro é grande, mas a gente sempre vive em modo de economia, né? E agora, para quando que sai essa viagem? Qual que é a previsão? Quando o carro ficar pronto. Mas qual que é a previsão? Eu já não tenho mais previsão. A previsão inicial era 30 de setembro, era a data que a gente ia sair e já não deu. Aí nós estávamos com a previsão de janeiro, mas como agora o Newton criou a fábrica e já tem carro encomendado e já tem carro que vai sair depois do nosso, Nômade, né? Nômade Trail. Nômade Trail. Legal. Então, como já tem os carros agora que vão sair depois, o Newton já trouxe um container que tem muita coisa pros próximos carros, né? E tem muito material também que a gente quer colocar no nosso carro. Porque ele fala, nossa, eu tô trazendo tudo tão maravilhoso, tudo tão top, né? De linha da China. E daí a gente não vai ter no nosso carro pra poder sair antes. Não tem sentido, entendeu? Porque assim, a nossa vida já tá resolvida. Eu já tô resolvida com as crianças, né? Sim. Independente se eu tô dentro do carro ou se eu tô dentro de casa, a vida já tá caminhando no nosso modus operandi, né? Pra poder estar na estrada, né? Então, eu tô indo com calma, assim. Eu já falei pra ele, eu tirei as expectativas, né? Que ele tava um pouco assim que eu tenho expectativa e eu fico ali ansiosa. Então, ele queria muito poder cumprir com essa minha expectativa, né? Eu falei, amor, se a gente não saiu até agora, o que não era pra ser? Sim, né? Tudo tem um motivo. Faz com calma, tá estruturando toda uma fábrica, uma equipe que vai ficar trabalhando, né? Então, o nosso carro, ele é o primeiro. Mas vai vir mais 4 aí já na sequência, mais 5 que vão ficar prontos ano que vem. Então, o nosso vai ser o carro mais demorado de todos, né? A gente abriu a fábrica. Praticamente é um protótipo, né? O protótipo vai ser o teste. Então, assim, eu acredito que até fevereiro, acho que a gente deva sair antes do carnaval. Nem sei se é em março ou fevereiro, o carnaval do ano que vem, mas... 26 é fevereiro. Fevereiro. Eu espero ser antes do carnaval. Mas se a gente não sair também, tá tudo bem. Sim. A gente tem que estruturar agora isso, tem que deixar o nosso bebezinho ali bem, bem preparado, e para quem né? quem quiser seguir você, seguir no Instagram e acompanhar inclusive essa jornada aí desses 2 anos, você vai estar postando, vai estar, enfim, por onde vocês vão passar? Eu não ia fazer, como eu já falei, mas aí de tantas pessoas falarem, meu Deus, isso é incrível, tem que registrar. Que é bacana registrar o dia a dia, né? Principalmente quando vocês estiverem em lugares mais diferentes, mais E foi distantes. uma coisa que um casal de amigos que são fotógrafos me falaram. Se você fizer todo esse trajeto de 2 anos,
e deixar pra organizar toda essa mídia e tudo que você viveu daqui 2 anos... Não faz, né? Você não vai lembrar. Né? Você nem lembra, você vê a foto, ela fala assim, meu Deus... Que foi isso que eu exatamente? comi nesse restaurante? Era gostoso, não era? Você até vê a foto da comida, mas aquela memória afetiva, aquela coisa que você viveu ali, ela vai se perdendo, né? Sim. A gente, ainda mais vivendo intensamente, como a gente vai viver, vai ser uma vida muito intensa, né? Sim. Então você vai esquecendo e deixando pra trás algumas coisas que às vezes são importantes, né? E tem muita gente, às vezes, que me pede dica, né? Dica de tal lugar. Eu sempre tenho, no meu bloco de notas aqui do celular, eu tenho dicas infinitas. Eu tenho dica de tudo quanto é lugar, de restaurante, de ponto turístico, de hotel, de tudo, né? Que eu vou anotando e o que eu vou vivendo, eu vou dando check ali e vou dizendo se é bom ou não. Então tem muitos amigos meus que ainda me ligam pra pedir dica de lugares, né? Então, quando a gente resolveu postar primeiro, porque agora a gente tem a fábrica, né? Então, nós vamos ser propagandas do nosso próprio negócio. Claro. Né? Então, não faz sentido eu viajar com um carro desse e não mostrar o meu produto. Com certeza. Né? Lógico. Então, foi um dos primeiros pontos que me incentivou a realmente começar a postar de volta. E o outro ponto foi esse ponto que esse casal de amigos falou. Ele falou, você tem que registrar, você tem que ter um diário de bordo, você tem que ter tudo anotado, tem que saber do que é aquela foto, o que era aquele prato, o que você sentiu quando você comeu aquilo, ou quando você viveu naquele passeio, qual foi a emoção. Então eu vou fazer meio que um diário de bordo mesmo, né? Então, os stories vão ser diários, né? Do timeline ali, o que tá acontecendo. Stories vai ter sempre ali atualizado, né? Ou no Instagram, hoje eu estou fazendo já, porque eu comecei a reativar as redes sociais, né? Certo. Então agora no Instagram eu tô postando um pouco da viagem da China, eu tô postando conteúdo antigo que eu tinha. E comecei a fazer o YouTube, que eu tinha o YouTube, mas eu só tinha postado alguns shorts de uma viagem do Atacama que eu fiz com algumas amigas, tem um pouquinho de Disney. E não fui pra frente com o YouTube, porque o YouTube é um pouquinho mais complexo, ele dá mais trabalho, né? Então eu comecei a estruturar tudo isso e já tô postando, já tá com alguns vídeos pra ir testando e acordando ali a rede social, né? Tipo, oi, estou aqui. E como é que é, tanto no YouTube quanto no Instagram, pro pessoal seguir você? Ri Trip. Ri de Richelle e Nil de Newton, né? Mas também dá aquela... NW. Newton, tipo Nil de novo, Trip. Mas não é de novo, é de Newton Trip. Tá. Aí depois você deixa o link aqui pro pessoal. Com certeza. E uma coisa que eu fiz de diferente que eu não tinha é o blog, né? Pra estruturar e também conseguir parcerias. Então, no blog é um post por semana. No YouTube, hoje, eu tô postando 2 vídeos por semana. Mas quando eu cair na estrada, eu acredito que vai uns 3 ou até 4, porque daí é conteúdo diário, né? Vai ter muita coisa. Então, eu vou colocando lá pra... Também tem vó que vai acompanhar, os amigos mais próximos. Você, né? Vai ter que ficar me assistindo. Não vai mais ter tranca pra ele jogar lá em casa. Não vai ter a tranca tão pertinho. Então, mas para os amigos, assim, para a família poder acompanhar também o desenvolvimento das crianças, né? Tudo que eles estão vendo, aprendendo. Que legal. O Instagram vai ser os stories vai ser uma coisa meio que diária, Reels, quanto mais eu for fazendo, eu vou colocando. Pô, eu acho que vai ser uma viagem incrível, vai ser uma experiência maravilhosa para a família. E para quem acompanhar, eu vou acompanhar, para quem acompanhar vai ser muito divertido acompanhar essa jornada junto com vocês. Porque divertido até pelo ponto que a gente é um pouquinho engraçado às vezes, né, meu amigo? Você que conhece mais de perto, né? Com certeza. Então, acho que o pessoal vai rir muito. Com certeza. Obrigado. Pô, muito obrigado por você ter vindo conversar aí com a gente. Você que tem interesse por viagem, a Richelle viajou pelo mundo inteiro, conhece muito a respeito de muitos lugares. Dica qualquer dica que você quiser de qualquer país praticamente a Richelle tem. Então, siga o @RinewTrip. E quando vocês começar a jornada, avisa aí e tal, e na volta nós vamos fazer outro. Quando vocês voltarem, nós vamos fazer outro. Durante, vamos acompanhar o que tá acontecendo e na volta vocês contarem aí as coisas que aconteceram nesses 2 anos de viagem aí. Vai ter muito podcast, eu acho, então, porque vai ter muita história. Valeu, obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo, pelo convite. Valeu, manda um abraço pro meu amigo Newton, que não veio, né? Vou mandar. Mas depois, é por um bom motivo. Depois a gente mostra como tá ficando o carro, quando estiver pronto também. Todo mundo vai ver daí. Com certeza. Valeu, Ri. Brigadão, tá? Brigadão. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço.